Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou acadêmico de medicina e nós estamos aqui hoje para apresentar o tema o estresse e a depressão. E quem somos nós, né? O Fisiologia Didática, que é o fundador, né, dessa aula, do Instagram, não sei por onde vocês chegaram até aqui, é composto pelo professor Rodolfo Faria. Ele é doutor em Fisiologia Humana pelo Programa de Doutorado em Biologia Funcional, e Molecular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pelo professor mestre Amílio Carvalho, mestre em Ciências pelo Departamento de Fisiologia Geral do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP, e por mim, um acadêmico, né, de medicina, Rodrigo Petrin. E como que nós sonhamos a fisiologia didática, né? A proposta agora é a gente fazer algumas aulas abertas, com temáticas relevantes, né? Que consiga trazer tanto conhecimento técnico para quem é da área da saúde, mas também algumas curiosidades, como vai ser a participação do professor Amires no final dessa apresentação. Como que nós pensamos aqui? Nós dividimos em três fases, né? Três partes. Então, primeiro vai ser uma breve introdução, que eu vou fazer, seguida de uma parte da fisiologia do estresse. Então, nós vamos conseguir ter uma noção de como que é esse passo a passo do estresse, que é algo fisiológico, né, do nosso organismo. E, por fim, nós vamos trazer essa curiosidade, que é a avaliação da relação entre o estresse e a depressão. Bom, em termos de introdução, o que que remete o estresse, né, para nós? Todos nós temos algum grau de estresse diário, e isso vai ser variável de acordo com as nossas experiências pessoais, né? Então, nesse modelo 3D, nós temos um senhor e ele apresenta características que já tornam físicas, né? Às vezes, as marcas do estresse. Então, as rugas, muitas vezes delas, são sinais, né? De uma pessoa, de um paciente, às vezes estressado. E isso, na área da saúde, ela tem uma certa relevância, né? A gente tem uma face depressiva. Então, clinicamente, o estresse, ele também pode se manifestar, né? E por que que isso é importante nos dias de hoje? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% das pessoas, perdão, sofrem de estresse. E como eu disse, existem graus variados, né? Como é algo fisiológico, existem aqueles que vão ter um estresse, vai ter um estresse menor e outros maior. Mas o Brasil, ele tem se destacado. Segundo a Associação Internacional do Controle de Estresse, a ISMA, o Brasil ele é o segundo país no mundo com maior nível de estresse. E, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve um estudo divulgado agora em 2022 pela Organização Mundial da Saúde, em que a prevalência global de ansiedade e depressão, que estão relacionadas com estresse, aumentou 25% no primeiro ano de pandemia, o que torna ainda mais agravante essa situação. Ainda, segundo o mais recente Atlas de Saúde Mental, em 2020, a OMS declarou que governos em todo o mundo gastaram em média pouco mais de 2% de seus orçamentos de saúde em saúde mental. Então, nós temos uma alta prevalência de casos com um baixo investimento em saúde para essas pessoas, né, para esses pacientes. Então, chegou a hora da gente entender mais sobre como que ocorre o estresse e qual que é essa sua relação com a depressão. Pessoal, boa noite. É muito bom ter esse momento com vocês. Espero que cada um aí esteja bem. E vamos falar um pouquinho do próximo passo, que é entrar agora nessa fisiologia do estresse. Quais são os elementos que o meu corpo ele carrega para que eu possa superar um estímulo estressor? E a fisiologia do estresse, ela envolve um robusto sistema. Vocês vão perceber como que o meu corpo ele consegue liberar principalmente hormônios que culminam numa resposta adaptativa rápida para que eu possa vencer esse estímulo estressor. E depois, o professor Amires ele vai mostrar a relação do estresse com a depressão. Então vamos lá. A fisiologia do estresse. Voltando no senhor, nosso modelo de hoje, eu preciso entrar no seu sistema nervoso central, para que eu possa, de fato, entender como que é essa maquinária, essa engrenagem fisiológica, funcional, que faz com que eu possa vencer o estresse. Bom, antes que fique claro que
o corpo ele sempre se adapta frente a uma situação aversiva. O mundo é aversivo. Nós estamos cercados de estímulos aversivos, estressores. Porém, ao mesmo passo, eu carrego no meu corpo uma maquinária, um conjunto de sistemas de hormônios que conseguem vencer e, quem sabe, superar aí o estímulo estressor. Olha só. Quais são os estímulos estressores principais? A fome, nossa, com certeza a fome, ela é um estímulo estressor muito forte. O frio, o trauma, a dor, o medo, a infecção, entre outros. Graças a um sistema que consegue aumentar em poucos segundos ou poucos minutos no meu sangue o cortisol, eu vou me adaptar e vencer essa situação aversiva. Essa, pessoal, é a fisiologia do estresse. Esse é o nosso cenário que vamos caminhar um pouquinho agora, quem sabe, no corpo desse senhor. E como tudo isso acontece? Vejam bem, eu tenho que pegar aqui um estímulo estressor. Vamos imaginar que cada um aí da sua casa, enfim, de onde você estiver nesse momento, entra esse urso, que é um estímulo estressor. Com certeza, se entra um urso agora aqui, eu iria ter que desencadear uma sequência de hormônios, enfim, para vencer esse urso. Então, ele vai ser o nosso estímulo estressor. A partir de agora, nós vamos tentar mostrar uma fisiologia do estresse, fazendo com que em cada momento eu tenha um passo, ela vai ser sequenciada. É a mesma ideia que o perfil Fisiologia Didática ele faz naqueles vídeos, só que agora de uma maneira mais rica, mais completa. Vamos lá. Primeira coisa, quando você detecta um estímulo estressor, no caso esse urso, o seu córtex visual ele cria essa imagem. Então, o evento 1 nessa sequência seria criar essa imagem no córtex visual. Só que aqui, pessoal, é só uma imagem. Por enquanto, eu não tenho nada, apenas uma imagem. O que vai acontecer? Esse córtex visual, ele está diretamente relacionado com uma estrutura que fica nas profundezas do lobo temporal, conhecida como amígdala. A amígdala, ela vai ser estimulada por essa imagem e como ela é emocionalmente competente, ela começa a estabelecer uma emoção de medo. Esse seria o passo 2. Vejam bem, então, passo 1, eu crio uma imagem no córtex occipital. 2, a amígdala cria o medo. Qual que é o próximo passo dessa sequência? Por enquanto, quem sabe é aquele senhor vendo o urso e com medo do urso. E aí, vem o passo 3. A amígdala, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa para que você possa vencer o estímulo estressor. E ela se comunica diretamente com o eixo hipotálamo-hipófise, representados aqui pelo hipotálamo e pela hipófise. Ela vai estimular a liberação de um hormônio hipotalâmico muito importante, que vai iniciar a cascata hormonal, que é o CRH, hormônio liberador de corticotropina. Esse hormônio, ele sai do hipotálamo e chega até o seu alvo, que é a hipófise. Na verdade, a hipófise ela é segregada, ela é dividida em duas hipófises. A hipófise anterior e a posterior. Esse hormônio, ele vai até a hipófise anterior, ou adenipófise. E ali, o CRH, ele estimula a liberação do ACTH. Bom, o ACTH, ele é um hormônio que deixa o sistema nervoso central, cai na corrente sanguínea e o seu alvo ele é bem mais distante. Qual que é o alvo do ACTH? O alvo do ACTH são as nossas suprarrenais. Glândulas localizadas acima do rim. Pessoal, olha como que, de novo, a fisiologia contada numa sequência de eventos, ela vai ficando mais palatável, mais agradável, mais didática. O evento 1, eu criei uma imagem. O 2, eu estimulei uma emoção. O 3, eu ativei um eixo hormonal
hipotálamo, hipófise, que culminou aqui na secreção do ACTH. E agora? O ACTH, ele vai até essa suprarrenal, e aí eu preciso aumentar um pouco essa suprarrenal, entrar um pouquinho nela, fazer um corte, aumentar mais um pouco, aí sim. A suprarrenal, ela é dividida em algumas partes. Tirando as cores aqui, eu vou destacando cada cor com seu nome. A carcaça de fora é a cápsula da suprarrenal. E lá dentro? Lá dentro eu tenho o córtex adrenal e a medula adrenal. O córtex adrenal, por sua vez, ele é formado por algumas zonas. Essa zona que eu destaco em vermelho, a mais periférica, é conhecida como zona glomerulosa. Para quem não sabe, ela libera principalmente aldosterona, que é um hormônio muito importante para controlar a PA. A próxima zona aqui em rosa é a zona fasciculada. Fasciculada. E é ela que libera o cortisol. E a última zona do córtex, em laranja, é a zona reticular. Ela libera alguns androgênios, alguns hormônios sexuais que formam principalmente a testosterona. Só por curiosidade, olha que interessante. A mulher, ela não tem uma gônada, ela não tem, desculpa, ela tem uma gônada, mas ela não tem a gônada do testículo, né? Como ela não tem testículo e ela tem testosterona, da onde que veio a testosterona da mulher? Da suprarrenal, da zona reticular. Muito bem, então, retomando, eu tenho aqui uma cápsula, um córtex segregado em zona glomerulosa, fasciculada e reticular, e o centro da suprarrenal é a medula adrenal. Bom, qual parte que é importante para o momento de hoje, para a fisiologia do estresse? A zona fasciculada. Essa zona fasciculada, ela vai ser estimulada pelo ACTH. Esse que é o alvo do ACTH. E ali, ela começa a secretar o cortisol. Quantos hormônios importantes? O CRH trouxe um ACTH, um CRH hipotalâmico, trouxe um ACTH de adenipófise, que liberou um cortisol de suprarrenal. Muito bem. E agora? 4 passos foram estabelecidos. O último é um cortisol aumentando aos poucos na corrente sanguínea. O que vai acontecer? O cortisol, ele vai organizar uma resposta para o estímulo estressor. Todo esse trabalho, ele teve um propósito, aumentar o cortisol no seu sangue. Por isso que nós falamos que o cortisol é o hormônio do estresse. Um outro nome do cortisol é glicocorticoide, tá? O que esse cortisol ele faz? Ele estabelece várias funções periféricas. Seria o nosso quinto evento. Quais funções? Vamos lá. Se eu estou estressado ou se eu estou no momento aversivo, eu preciso de energia. Quem me dá energia? É glicose, ela que me dá o ATP. Só que se eu estou numa situação de estresse, como esse urso que está entrando, quem sabe agora, pela porta que está fechada aqui na minha sala, eu não tenho tempo de comer. Como que eu vou conseguir, então, energia se eu não estou comendo? Porque o cortisol, ele consegue glicose mesmo você não comendo. O cortisol, ele arruma um jeito de queimar o seu glicogênio, que é uma reserva de glicose no fígado, e ele consegue formar uma nova glicose no seu corpo. Por isso que ele é um hormônio glico, que vem de glicose, e corticoide. É um hormônio que consegue aumentar a sua glicemia. Ele é antagônico à insulina. A função dele é provocar no seu corpo uma hiperglicemia. Por quê? Mais glicose, eu consigo vencer esse urso. Além disso, ele inibe o seu sistema imunológico. Por que ele faz isso? Bom, se naquele momento que eu estou vendo o urso, não é hora de sentir a dor, não é hora de inflamar. Eu tenho que esquecer isso tudo, concentrar essa glicose e mandar para os meus músculos para que eu possa lutar ou fugir do estímulo estressor. Perceberam como isso é bonito, como isso é fantástico? O cortisol fazendo com que aumente a glicose no seu corpo e segure o seu sistema imunológico, ele garante uma resposta que eu chamo de luta e fuga. Os meus músculos esqueléticos, agora irrigados de glicose, cheios de energia,
podem lutar ou fugir do estímulo estressor. Não importa, ou é a luta ou é a fuga. Eu consigo, assim, ir superando um estímulo estressor. Quantos estímulos estressores participam do nosso dia a dia? Não necessariamente esse urso, é claro. É uma prova, é a discussão com alguém, quem sabe é o medo daquele professor, quem sabe é o medo de alguma situação que você sabe que ela já é aversiva. Enfim, o mundo ele é cercado de estímulos estressores. Nós vivenciamos o estresse constantemente. Ele é inerente ao ser humano, tão presente quanto a fome quando não se come, quanto a sede quando não se bebe. Mas que bom que a natureza, em anos de evolução, forjou um sistema para que eu possa combater esse estresse. E, quem sabe, superá-lo. Tá bom? Essa é a nossa fisiologia do estresse. E agora, o professor Amires, ele vai mostrar a relação desse sistema com a depressão. Olá, pessoal, boa noite. Então, nós vamos dar seguimento nessa nossa aula, né? Onde nós começamos com uma introdução, tendo todo o contexto sobre essa questão do estresse e da depressão. Depois, nós entendemos, né, essa fisiologia do estresse. E agora, nós podemos, de fato, partir, né, para essa relação, estabelecer essa relação entre o estresse e a depressão. Mas antes de entendermos essa relação, existe ainda um outro componente que nós precisamos adicionar nesse sistema que faz o controle desse eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Então, como vocês acabaram de ver com o professor Rodolfo, nós temos aqui uma amígdala que, por meio de projeções excitatórias, ativa o hipotálamo e que o resultado final é uma elevação dos níveis de cortisol. Mas existe uma outra estrutura muito íntima da amígdala que nós chamamos de hipocampo. E esse hipocampo, ele também tem um papel fundamental durante todo esse processo de estresse. Porque é este hipocampo aqui que envia algumas projeções para o hipotálamo, mas essas projeções vão exercer um efeito diferente daquelas enviadas pela amígdala. As projeções do hipocampo, ao invés de excitarem, de ativarem esse hipotálamo, na verdade, vão inibir o hipotálamo. E o resultado final é uma redução nessa concentração de cortisol. Mas como o hipocampo faz isso? Como ele reconhece que os níveis de cortisol estão elevando-se para assim ele começar esse processo inibitório? Pois bem, esse cortisol que está na corrente sanguínea, em um dado momento, ele irá passar próximo aqui do hipocampo. E se nós isolarmos esse hipocampo, e agora ampliarmos, observarmos um único neurônio desse hipocampo, nós vamos entender que esses neurônios hipocampais, eles possuem receptores para o cortisol. De forma que, de acordo que os níveis de cortisol vão se elevando, em um dado momento, esse cortisol vem, se liga a esse receptor e ativa esses neurônios hipocampais. E é assim que o hipocampo reconhece as alterações nos níveis de cortisol. E a partir daí, acontece uma sequência de eventos, onde esse hipocampo, reconhecendo as elevações dos níveis de cortisol, ele é ativado. E a partir daí, ele começa a exercer o seu efeito inibitório sobre o hipotálamo. E qual é o resultado esperado aqui? O resultado esperado é que os níveis de cortisol não se elevem demais. Mas por que disso? E para que isso? Imagine o seguinte, tudo em nosso organismo precisa acontecer de uma maneira muito precisa. Então, enquanto a amígdala excita o hipotálamo para que o resultado final seja um aumento nessa concentração de cortisol,
O hipocampo, por meio do seu efeito inibitório, garante que os níveis de cortisol vão se elevar somente o necessário para garantir que o meu, que o seu, que o organismo desse senhor consiga lidar de maneira efetiva com esse estímulo estressor. E assim, pessoal, nós já temos todos os fundamentos aqui para entender a relação entre o estresse e a depressão. Então, essa relação entre estresse e depressão, ela já vem sendo estudada há muito tempo, e uma das teorias, ou um dos processos que explica, né, essa relação estresse e depressão, se iniciou com alguns estudos lá do começo dos anos 2000. E aqui eu trouxe para vocês alguns artigos mais recentes, um aqui de 2015, outro de 2019 e um mais recente de 2021, que abordam essa relação. E esses artigos, o que eles nos explicam é que o hipocampo parece ocupar um papel central nessa relação entre estresse e depressão. E aí, para contar, né, toda essa história, eu vou selecionar apenas este artigo aqui, que é um artigo muito interessante, né? O que esses pesquisadores fizeram? Eles selecionaram um grupo de gestantes e essas gestantes, todas elas estavam passando por alguma situação de estresse crônico. Né? O que seria esse estresse crônico? De maneira muito simples, o estresse crônico é basicamente aquele estresse causado por algum estressor que você não consegue resolver facilmente. Então, imagine que essa gestante ela poderia estar passando por uma situação financeira um pouco mais apertada, ela poderia estar passando por um divórcio, ela poderia estar passando por uma situação de conflito doméstico, e tudo isso são situações que não são facilmente resolvidas, podem durar aí semanas, meses, e em alguns casos até mesmo anos. E agora, conhecendo esse cenário, né, nós vamos começar a entender como que o estresse crônico que essa gestante aqui está passando, na verdade, vai afetar o seu filho. Essa criança aqui que está nesse ambiente intrauterino, que é um ambiente que deveria ser seguro, mas que, na verdade, devido a todo esse processo que eu vou explicar para vocês, acaba se tornando um ambiente estressante para esta criança. Então, olha só, essas gestantes estavam passando por uma situação de estresse crônico, e esse estresse, ao ser detectado por essas mulheres, ele gerava uma resposta de estresse. E essa resposta de estresse, ela promove diferentes alterações no organismo. Dentre elas, a secreção de cortisol por parte da mãe. E esse cortisol, em um dado momento, ele vai chegar até esse ambiente intrauterino onde essa criança está. E a elevação desses níveis de cortisol irá promover mudanças nesse microambiente placentário. E esse aqui é o primeiro evento desse nosso processo. Então, este ambiente que deveria ser um ambiente seguro, na verdade agora se torna um ambiente estressante para esta criança. E aí, essas mudanças que acontecem aqui nesse microambiente placentário, obviamente, irão afetar o desenvolvimento do encéfalo, do sistema nervoso. E assim, nós temos o nosso segundo evento, porque as mudanças que aconteceram aqui, concordam comigo que este ambiente agora é um ambiente estressante para essa criança, e a influência que ele vai ter no desenvolvimento desse encéfalo aqui não é uma influência positiva, e sim uma influência negativa. E mudanças mal adaptativas vão começar a acontecer. Então, esse é o nosso segundo evento. Mas por que essas mudanças mal adaptativas acontecem neste momento, né, do desenvolvimento aqui? Porque o cérebro ele é muito plástico no início da vida. O que quer dizer que este cérebro aqui, este encéfalo, ele é sensível a esse processo de estresse que está acontecendo aqui nesse microambiente placentário. E ele responde
de maneira negativa a esta mudança. E assim acontecem as mudanças maladaptativas. Dentre essas mudanças, é importante destacar uma delas aqui, que é a seguinte. O hipocampo desta criança, que está sendo formado, que está se desenvolvendo, ele, como nós vimos, né, anteriormente, deveria expressar receptores para o cortisol, de forma que futuramente, quando essa criança, né, já estiver ali, ter nascido, estiver inserida na sociedade, estiver enfrentando essa vida extrauterina, quando ela enfrentar algum estressor, esse hipocampo vai reagir aos níveis de cortisol, realizando aquele controle inibitório sobre o hipotálamo. Mas uma das mudanças maladaptativas que acontece, né, neste encéfalo dessa criança e que afeta esse hipocampo é a seguinte: acontece uma redução na expressão dos receptores para cortisol nos neurônios do hipocampo. Então, primeiro, nós temos lá a mãe vivenciando uma situação de estresse e a resposta de estresse que acontece no corpo da mãe muda o microambiente placentário. E aí, mudando o microambiente placentário, criando um ambiente aversivo, um ambiente estressante para aquela criança, isso promove mudanças maladaptativas no encéfalo dela. Uma dessas mudanças é a redução na expressão de receptores para cortisol aqui no hipocampo. E aí, essas mudanças, você pode pensar o seguinte: poxa, mas então, se ela já está tendo essas mudanças agora, nesse período de vida intrauterino, isso significa que ela já está desenvolvendo depressão? Não, ela ainda não desenvolveu depressão, mas essa criança, a partir de agora, ela tem um perfil que é suscetível a estressores. O que isso significa? Significa que futuramente, quando essa criança estiver na sua vida extrauterina, ela irá apresentar uma resposta alterada ao estresse. Ou seja, quando ela se deparar com algum estressor, essa resposta que envolve a secreção de cortisol será disfuncional. E é isso que nós vamos ver agora com o nosso quinto e último passo. Então, essa criança nasceu e está frequentando uma escola, por exemplo. E é um ambiente que ela vai passar várias horas do seu dia, das suas semanas, dos seus anos de vida. E em um dado momento, né, o ambiente escolar é um ambiente muito rico em termos sociais, e essa criança se depara com uma situação de estresse crônico, porque na sala de aula existe um colega que comete bullying contra essa criança. E o bullying, ele é uma forma, né, de estresse para ela. E isso, logicamente, irá ativar a resposta de estresse no organismo dessa criança, porque ela quer lutar, né, ou fugir deste estressor, ela quer solucionar a presença daquele estressor no ambiente onde ela se encontra. E quando essa resposta de estresse é ativada, nós sabemos que os níveis de cortisol começarão a se elevar. Porém, é importante lembrar que o hipocampo desta jovem criança aqui, talvez até entrando ali já numa pré-adolescência, ele não responde bem aos níveis de cortisol, de forma que esses níveis vão se elevando cada vez mais. E isso, pessoal, vai gerar o nosso quinto passo, porque esse cortisol, então, ele vai chegar nesse sistema nervoso, e esse sistema nervoso, né, esse encéfalo aqui, ele vai ficar mergulhado em cortisol. E isso faz com que o encéfalo desta criança aqui permaneça em um estado constante de estresse. E esse estado constante de estresse gera outras mudanças em outras áreas deste encéfalo, o que culmina com a depressão. Veja só, até aqui nós vimos então uma situação estressante que afeta um indivíduo suscetível ao estresse e por ser suscetível ao vivenciar uma situação de estresse, né, um estresse crônico aí que não é fácil de ser resolvido, esse indivíduo sucumbe à depressão. E agora nós entramos num ciclo vicioso, porque conviver com a depressão, né, é um processo estressante por si só. E aí, esta criança aqui, agora,
ela não vê uma saída dessa situação. Por mais que o organismo dela esteja produzindo essa resposta de estresse, ela não consegue lidar com esse novo estressor que é a própria depressão que está acontecendo no organismo dela. Até que num dado momento, a única saída que ela vê é o suicídio. Bom, então, pessoal, essa é a história que esse artigo, né, ou que essa série de artigos nos contam. E um dado interessante, né, e que apoia muito essa proposta que relaciona o estresse, a depressão e essas mudanças hipocampais, é que pacientes depressivos e que chegaram a concluir o suicídio, quando foi analisado o hipocampo desses pacientes, foi encontrado um hipocampo atrofiado, ou seja, com uma massa muito pequena. E isso corrobora, né, com essas mudanças nos receptores para cortisol nos neurônios hipocampais. Mas um dado também interessante que este artigo de 2015 mostra, né, que ele traz, é que, aparentemente, essas crianças, né, quando nos primeiros dias de vida, as mães que mais dedicavam tempo, atenção e carinho a elas, né, foram capazes, esse processo de dedicar atenção, tempo, amor, carinho, afeto, foi capaz de reverter essa alteração na expressão desses receptores para cortisol no hipocampo dessas crianças. E, de certa forma, garantindo, né, com que elas, ao chegarem numa idade um pouco mais avançada e enfrentarem alguns estressores, conseguissem produzir uma resposta de estresse eficiente e bem controlada. Então, pessoal, né, essa é a relação entre o estresse e a depressão.